caso, voltar, sempre que eu volto aqui ao NISE, Engenho de Dentro, eu sempre me recordo foram duas oportunidades em que eu trabalhei aqui, e que eu trabalhei em lugares, em dispositivos diferentes aqui desse complexo assistencial. Se a gente for pensar também as transformações que se passaram, não nesse largo período de tempo que foi mencionado aqui pela colega, mas no período de tempo dos últimos 30 a 40 anos, nós temos aqui dentro dessa instituição essas transformações visíveis e que podem ser recuperadas, reconstituídas a partir da história interna de cada um desses dispositivos. Eu trabalhei num tipo de emergência psiquiátrica que tinha aqui no Instituto Gustavo Riedel, que era a emergência psiquiátrica dessa região toda da zona norte do Rio de Janeiro, que funcionava, eu trabalhava no domingo. Então, além de ser uma emergência psiquiátrica situada para atender uma região extremamente grande da cidade, ela também funcionava como aquele ponto de ancoragem para essa loucura que transitava pela rua, incomodando os viventes urbanos. Mas, classicamente, ela significava um tipo de instituição e de modelo de atendimento que nós não temos mais, graças a Deus. Porque esse ponto de recepção da emergência era um ponto de recepção que tinha duas alternativas. Ou o paciente ficava ou o paciente não ficava. Não havia, eu quero dizer para vocês, assim como não havia alternativas de busca de articulações de serviços de outra forma. Eram como se fossem os sujeitos, ao chegarem aqui, trazidos pela polícia ou trazidos por uma ambulância, eles já chegavam desterritorializados. Então, esse tipo de modo de fazer o atendimento da emergência, ele foi sendo transformado no sentido de que todas as pessoas podem passar pela experiência da loucura e da crise da loucura, mas elas não podem perder a sua inserção territorial, elas não podem perder a sua articulação com o seu cotidiano, porque simplesmente viveram uma crise psíquica muito devastadora, muito penosa. Essas instituições eram instituições que desterritorializavam, né? Eram instituições que afastavam as pessoas da cidade. Um outro lugar que eu trabalhei aqui, eu trabalhei em 3 lugares diferentes, em 2 momentos diferentes, foi aqui na frente, num hospital psiquiátrico, né, que era uma enfermaria psiquiátrica clássica, aqui o Instituto Adalto Botelho, IPAB, né, que tinha um modelo de atendimento, e vocês falaram, tinha um modelo de atendimento que eu posso assegurar para vocês que, com todo o esforço que todos nós fazíamos, era um modelo de atendimento para agudos, né, porque o IPAB era para os pacientes agudos, era um modelo de atendimento sustentado no confinamento, apesar de todo o esforço de tornar esses ambientes abertos, permeáveis, mas a essência do tratamento, a essência do manejo da situação, eram as portas fechadas e era a situação de confinamento. Então, são mudanças que não são só de mudanças do tipo da instituição, do ponto de vista até da sua organização formal, são mudanças do modo de fazer e do modo de compreender como se faz. A terceira
instituição foi o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil, que representava um modelo também de atendimento que, na época, se nós formos recuperar a história da política de atenção em saúde mental a crianças e adolescentes, as instituições como a HNPI, Hospital de Neuropsiquiatria Infantil, que depois se chamou Vicente Rezende, elas representam uma história anterior ao que se propôs naquilo que a reforma psiquiátrica construiu como política de saúde mental, que aí nós podemos dizer que só começou em 2001 com a aprovação da lei, em 2002 com a criação de serviços para criança e adolescente, serviços territoriais para criança e adolescente, e que só apareciam nesse tipo de instituições também baseadas, tinha um ambulatório, eu trabalhava no ambulatório, mas que eram instituições também sustentadas no confinamento e no confinamento das crianças. Então, veja, a importância, isso nos afeta para as pessoas que passaram por essa experiência, porque mostra que, de fato, há uma mudança do modo de fazer, uma mudança da espacialidade. Até esse próprio centro de estudos aqui, até ele está bem recuperado, está bonitinho, né? Mas ele também está diferente do ponto de vista arquitetônico. Esse centro de estudos era muito utilizado, muitas situações clínicas eram discutidas aqui, mas havia qualquer coisa de grave e solene demais numa instituição como essa, que era muito, apesar de serem os lugares onde, nos anos 80, se construiu a efervescência que foi gerar a reforma psiquiátrica, a discussão de modelo, a discussão das premissas, a discussão daquilo que Pinel transmitiu, a questão do tratamento moral, todas essas coisas foram colocadas em instituições como essas. Daí a importância de que essas instituições que detêm a memória e a história continuem produzindo história. Porque história não é passado, não é? História é uma maneira, é uma disciplina, que, aliás, uma disciplina que eu tenho a maior inveja de quem se dedica a essa disciplina, onde você, de fato, interpreta o que se passou. Não existe aquela história que vai dizer exatamente, mas onde você se autoriza com instrumentos teóricos e com rigor, com um procedimento metodológico, a interpretar o que se passou naqueles fatos que são narrados. Eu, por exemplo, eu estou lendo como livro de história a biografia de São Luís, que é do grupo da história da Escola dos Análises. Você pensa assim, mas você vai estudar um rei da França que foi canonizado, qual a importância que tem isso? Eu vou dizer para vocês que eu comecei a ler um pouco por acaso. Não é que preciso muito saber sobre a vida de São Luís. Não, foi realmente um pouco por acaso. Depois eu me dei conta de que o ofício da história é um ofício arriscado, é um ofício arriscado e, ao mesmo tempo, rigoroso, que é de reconstruir, reinterpretar, para poder projetar no futuro aquilo que... Mas rigoroso, não é inventar um passado, mas é projetar no futuro as possibilidades que nós temos nesse nosso campo do cuidado da loucura. O que projetar no futuro, segunda parte, que eu acho que quando se fala dessa transição dessas instituições no momento e na cidade, nós estamos falando de três, digamos, conceitos. O próprio conceito de loucura, da experiência da loucura, ele não é substituível, né, pela doença mental. São conceitos diferentes. Ou por outras formas de descrição. A loucura é uma experiência humana, radical. É uma experiência que marca a todos nós. E não apenas aqueles que o Xavier cigou
ficava dizendo que estava incomodando a população do Rio de Janeiro no século XIX, que é um texto que ela lembrou, e é um texto realmente belíssimo, que é um texto fundador, texto muito recuperado pelo Roberto Machado, na danação da norma, para dizer por que era necessário criar estabelecimentos em que o modelo do confinamento era um modelo possível, porque era preciso separar essas pessoas do espaço territorial e do espaço da cidade. Então, esses três conceitos são loucura, território e cidade. Eu acho que são as questões cruciais. Cidade, talvez assim, não se trata apenas de devolver à cidade os loucos que foram confinados. Essa etapa, ela foi, de alguma forma, enfrentada, e foi enfrentada de uma forma relativamente bem-sucedida. A nossa grande palavra na reforma psiquiátrica era a desinstitucionalização. Hoje, a tarefa da desinstitucionalização ela tem uma outra natureza. Talvez não tenhamos conseguido ainda construir ou enfrentar devidamente a construção do espaço social para a experiência da loucura. É a parte radical da desinstitucionalização. Eu acho que, a obrigação, nós temos que fazer. Ninguém tem que ficar confinado por causa dessa experiência radical da loucura. Mas a desinstitucionalização, não, se nós pensarmos ela como nosso, conceito operacional, ela não diz respeito apenas a quem ficou dentro de instituições. Ela diz respeito também a como construir na sociedade um lugar que não tenha como mola propulsora a entrada em novas instituições. Porque a neo-institucionalização, a institucionalização no sistema prisional, a institucionalização nos espaços para medidas socioeducativas, e principalmente agora, em lugares de confinamento para tratamento de usuários de substâncias psicoativas, é a marca do nosso tempo. É a marca do nosso tempo. E como é um tempo marcado pela violência, ele é marcado pela violência no âmbito da cidade, e ele é marcado especialmente pela violência do Estado. Quando a gente fala violência do Estado, nós estamos falando de todo o Estado. Não é apenas o Estado, o governo federal. Mas há uma marca de violência, a legislação que está sendo proposta e aprovada, todas as propostas para manejar o conflito social são propostas institucionalizantes, são propostas de violência institucionalizante. Então, nós temos, além de uma tarefa que é muito específica nossa, de construir o lugar social para a loucura, nós temos que explorar de forma mais ousada o conceito de território, a construção de território, e pensar que talvez a tarefa solidária de todos nós seja, de fato, construir uma cidade que contenha territórios capazes de viver com a experiência da loucura. Quem trabalha com AD, com álcool e drogas, gosta muito de trabalhar com o conceito de territórios psicotrópicos, que é um conceito curioso, mas ele é um conceito que mostra que, na verdade, existem apropriações da cena urbana que não são necessariamente apropriações pela violência e pelo abandono, que são apropriações também que é uma forma de construir um lugar para viver em um espaço urbano que não me deseja, que não deseja a minha presença. Então, esse desafio é extremamente crucial. E a última parte, que é continuando agora para terminar, eu acho que essa construção de novos espaços de cuidado, que em parte foi enfrentada com a criação de uma psiquiatria comunitária, para usar
a questão da categoria da doença mental foi com serviços comunitários, com a rede de serviços comunitários, que são decisivos. É a mudança decisiva que a gente tem no cenário desde, digamos, o meu tempo que eu trabalhei aqui no IPAB até hoje. A mudança decisiva é que nós temos 2.600 serviços, onde trabalham mais de 30 mil profissionais de saúde mental, e onde são atendidos centenas de milhares de pessoas. E esses serviços são territoriais. Eles estão colocados no território. Então, esses novos espaços são os espaços através dos quais nós vamos enfrentar a violência da crise política. A violência que está, porque esses espaços estão construídos. Esses espaços estão constituídos. E eu acho que a nossa proximidade, aí sim, com a cidade, com a cultura, com os valores do dia a dia, através desses serviços abertos, atravessados pela vida diária das pessoas, onde o componente clínico ou o componente do tratamento moral pineliano certamente está presente, mas ele está permanentemente colocado em crítica, sob crítica, são a nossa possibilidade de resistência a essa ameaça de neo-institucionalização que está colocada no cenário da crise política brasileira. Eu acho que, em termos de crise política, me valendo agora da memória e da minha história pessoal, eu queria dizer para vocês que são jovens, que na minha percepção, que atravessei várias décadas e várias crises políticas no Brasil, inclusive a ditadura militar, essa é a pior situação política que o país enfrenta. Essa é a pior justamente pela diluição e derruição. Essa palavra derruição, aquela destruição que não é muito clara, aquela destruição que é destruição de fundamentos, aquela questão das narrativas que qual narrativa? Vai ser a falsa? Vai ser a falsa número 1, a falsa número 2? Vai ser a falaciosa ou vai ser a falsa? E tudo sob uma influência muito, muito a mão pesada do Estado. Representado aí não só pelos aparatos só repressivos, mas representados também por essa articulação perversa entre os interesses do capitalismo financeiro e de um Estado predador, de um Estado que é predador dos bens que são públicos. Aí eu não posso deixar de falar, porque isso me afeta pessoalmente, para encerrar, que eu sou professor da UFRJ em um campus, que é o campus da Praia Vermelha, que nesse momento está sendo colocado à venda para a especulação imobiliária, justamente por conta desse cenário, que é um cenário de derruição dos valores. Nós estamos resistindo, obviamente, que permite que coisas como essa sejam sequer aventadas, que sejam colocadas como possibilidade. O Instituto Municipal Nísio da Silveira tem um papel crucial nessa resistência, justamente porque ele junta a história do passado, presente e futuro. A mesma coisa, o Juliano Moreira, a colônia Juliano Moreira, o Instituto Municipal, e a mesma coisa o PINEL. São três instituições que aqui no Rio de Janeiro são fundamentais para a gente ter uma força e a solidariedade das pessoas capazes de enfrentar esse momento dificílimo que nós estamos vivendo. Na história assim, de quem trabalhou no campo da saúde mental nesses últimos quase 40 anos, eu era mais da colônia do que do engenho de dentro, embora tenha vindo para cá. Uma vez eu vim para cá porque o diretor... A primeira vez eu vim porque eu fui
da Dinsan, né? Chamava bolsista. A segunda vez foi porque o diretor da colônia, Juliana Moreira, que era um oficial da aeronáutica, médico, disse que lá eu não poderia ficar, mas era um momento da ditadura militar, onde as pessoas podiam falar essas coisas para as outras. Falar não, fazer, né? E aí, dessa segunda vez, na verdade, eu estava em plena atividade lá. Tem pessoas aqui, a Ariadne, por exemplo, que lembra dessa situação. Do mesmo modo que o grupo de trabalhadores que tinha aqui em um determinado período no Engenho de Dentro também foi acolhido na colônia Juliana Moreira, porque foi, em um outro momento, impedido de trabalhar aqui dentro. Então, esses momentos extremamente duros que a gente passou na história das instituições no Brasil foram momentos de resistência, e agora nós temos que também tomar o positivo dessa resistência anterior para a gente se convencer, se fortalecer e seguir adiante na defesa da sociedade sem manicômios. Obrigado.